Olá jovens, meu nome é Thiago, você está no canal Ciência Elétrica e esse é o segundo vídeo sobre os multímetros. Nesse vídeo nós vamos ver como nós vamos utilizar esse equipamento para medir corrente elétrica. No vídeo da aula 10 nós vimos como nós utilizamos o multímetro para medir tensão, ou seja, a função voltímetro dele. Caso você ainda não tenha assistido, volte lá, assista a aula 10 e depois continue com esse vídeo aqui, né? O link está na descrição ou você pode acessar agora via esse card aqui em cima. Bom, vamos falar sobre a medida de corrente. Para isso, vamos utilizar a função amperímetro dos multímetros, né? No caso desse modelo de multímetro, a medida é feita por esse dispositivo, que chamamos de alicate amperímetro ou clamper, né? A chave seletora temos duas posições para a medida de corrente. Uma para a medida de corrente contínua e outra para a medida de corrente alternada, né? Então basta posicionar a chave seletora numa dessas posições, dependendo do tipo de corrente que você pretende medir, e passar o condutor com a corrente aqui dentro, né? Por dentro aqui do alicate amperímetro ou por dentro desse clamper. Esse é o método de medição mais simples que tem. É indicado para um nível maior de corrente, mas ele é bastante simples, pois você não tem que interromper o circuito para utilizar. Vamos supor que esse aqui seja um condutor que esteja passando uma corrente, você quer fazer a medida da corrente, utiliza a chave seletora para o tipo de corrente adequado, abriu, colocou o condutor aqui dentro e vai fazer a medição de corrente. Vamos realizar um teste prático. Bom, para demonstrar a medição de corrente usando esse modelo de multímetro, eu vou utilizar um circuito bastante simples, né, que é essa lâmpada conectada à tomada. É uma lâmpada de 60 watts, 127 volts. Eu vou deixar ela um pouco deslocada aqui da câmera, porque eu acho que na hora que eu ligar ela, com certeza eu vou ter um brilho muito intenso. Eu vou deixar ela um pouco afastada aqui, pessoal. Acho que só por esse clarão vocês vão conseguir identificar que ela está ligada. A fase da rede elétrica está passando por esse cabo e voltando para a lâmpada, né, fechando o circuito. Então, quando eu posicionar o alicate amperímetro aqui para medir a corrente, o que a gente espera ver aqui é uma medida de corrente alternada. Se eu utilizar a escala de corrente contínua, o que vocês esperam que apareça aqui? Lembre, valor contínuo são valores médios que o equipamento vai medir. E como aqui eu tenho corrente alternada, eu vou ter níveis positivos e negativos idealmente iguais, então a média é zero. Então eu vou colocar aqui para fazer a medida. E aí? Medida 0 ampere. 0 ampere. Por que 0 ampere? Não está acendendo a lâmpada? A corrente não está passando por esse fio? Está passando por aqui. Está passando por aqui. Só que o que está acontecendo é que o valor médio é zero. Se eu agora colocar para a medida de corrente alternada, só vou mudar a posição da chave. Olha lá, 0,45 ampere, ou seja, aproximadamente temos aqui 450 miliamperes a corrente que está passando por aqui. No caso da corrente alternada, a polaridade não importa, ou seja, se eu coloco o multímetro nessa posição, ou se eu faço a inversão dele aqui, ó, vou girar aqui, não muda o fato de estar passando 450 mA, não tem positivo, não tem negativo, por quê? É corrente alternada, certo? Por vezes, a escala de medida desses multímetros aqui, principalmente considerando o valor da corrente alternada, é muito grande. Olha só, nesse modelo de multímetro aqui, a minha escala vai até 200 amperes. 200 amperes é uma escala muito grande para quem está medindo uma corrente pequena igual essa, né? Que não chega a meio ampere. Então, o que nós podemos fazer para ter uma melhor representatividade dessa corrente na medição, né? Para ter uma sensibilidade adequada, é o quê? Eu posso dar mais voltas com esse condutor dentro aqui
do amperímetro, do alicate amperímetro. Por exemplo, eu vou abrir ele aqui, ó, e vou dar mais uma volta com o cabo aqui dentro, ó. Ó, deu uma voltinha, eu formei uma espira. O que aconteceu com a medida? Foi para 910, 920 miliamperes. Ou seja, já tem quase 1 ampere aqui. Dobrou o valor da corrente. Né? Dobrou o valor da corrente por quê? Porque eu dei 2 voltas com o condutor aqui dentro do elemento sensor. Ou seja, como eu dei 2 voltas com o condutor aqui dentro do elemento sensor, o campo está 2 vezes mais intenso aqui dentro do clamper, né? Bom, quanto mais voltas eu der, maior vai ser a corrente indicada. Eu vou dar agora 4 voltas aqui. 4 voltas completas. Olha o que ele está mostrando aqui. Mas é essa a corrente que eu tenho real na lâmpada? Não, não é essa a corrente, né? Essa corrente ela está sendo multiplicada por 4, porque eu estou passando ela 4 vezes aqui no elemento sensor. Isso é interessante para você ter uma maior precisão na medida e ocupar melhor a escala de medição. Você tem que lembrar que utilizando essa técnica, você tem que dividir a corrente mensurada ou indicada aqui no multímetro pela quantidade de voltas que você deu aqui no elemento sensor ou aqui no alicate amperímetro, né? O correto seria o quê? Apenas uma volta. Essa é a corrente da lâmpada, né? 0,44, 45 ampere. O ajuste da escala é automático também. E outra vantagem interessante de utilizar isso aqui, além da simplicidade, né? Você não precisa interromper o circuito para iniciar ou encerrar a leitura, né? E não precisa utilizar as pontas de prova. Agora eu vou demonstrar como eu faço a leitura da corrente contínua, né? A diferença que nós vamos ter aqui. Nesse caso, para isso, eu vou utilizar essa resistência de chuveiro, uma resistência comum de chuveiro elétrico, e eu vou conectá-la nessa fonte de tensão contínua, porém ajustável, e vou estabelecer uma corrente. Então, para isso, eu vou ligar a saída da fonte. Eu vou ligar a saída da fonte nesses terminais da seguinte forma. O positivo da fonte está conectado nesse terminal da resistência e o final da resistência está conectado nesse outro cabo, nesse cabo preto, que vai até o terminal negativo da fonte, né? Então agora eu vou vou ajustar uma tensão aqui na fonte para estabelecer uma corrente de mais ou menos 1,5 ampere. Aproximadamente. Poderia ser qualquer outro valor aqui, né? Bom, o amperímetro, então, eu vou colocar ele aqui na posição para medir corrente contínua. Né, ó. Corrente contínua. Então, agora basta eu envolver com o alicate aqui num dos condutores da fonte. Por exemplo, eu posso pegar aqui o fio vermelho aqui. E tá lá, corrente contínua, 1,51 ampere. Agora, como a corrente aqui é contínua, um detalhe importante da gente observar aqui nesse multímetro é que ele tem a indicação, ó, de polaridade, tá vendo? Um positivo aqui, ó. Isso significa que, considerando o sentido convencional da corrente, a corrente deveria entrar nesse sentido do clamper aqui, do elemento sensor. Ou seja, o positivo saindo da fonte deve entrar por aqui, ó. Vamos fazer isso novamente, ó. Ó, sai da fonte e entra nesse sentido. Aí eu tenho a corrente ali, ó, 1,51 ampere. Esse barulhinho aí é da fonte fazendo o controle de temperatura dela. Ligou o cooler. Ok, se eu inverter o elemento sensor, ó, vou girar ele aqui e pegar aqui. O que vai acontecer? Ó? Agora da fonte está entrando por trás aqui do elemento sensor. Ele continua medindo, só que ele está dando, ó, um valor negativo, ó, menos 1,45 ampere.
Isso por quê? Porque agora o sentido da corrente está invertido e ele mostra para a gente aqui. Então tem que ter cuidado, tem que saber qual é o sentido da corrente que você espera que tenha no circuito. Caso apareça um valor negativo, significa que está medindo o sentido contrário. A não ser que você espere que tenha o sentido contrário, né? Se você estivesse medindo uma parte do circuito cuja corrente deveria ser negativa, então tudo certo, né? Então observe isso, ó, a polaridade indicada aqui, ó, positivo, ó, vamos ver se consigo botar positivo. A corrente deve entrar nesse sentido, considerando o sentido convencional, né? Bom, para a utilização desse tipo de multímetro, a coisa muda de figura. Por quê? Porque esse tipo de multímetro, ele não tem um clamper de corrente para você passar com o condutor internamente. Nesse caso, você vai ter que fazer a interrupção do circuito e fazer com que a corrente passe por dentro do equipamento. Por onde? Através dos conectores que você tem aqui disponível, né? Conforme mostra essa figura, né? A corrente vai ter que passar por dentro do multímetro, ou seja, o multímetro estará em série com o circuito que ele está medindo a corrente. Então eu vou colocar aqui a ponta de prova comum, certo? E agora qual ponto de prova que eu vou utilizar? Bom, depende da corrente que eu pretendo medir. Se eu vou medir uma corrente de baixa intensidade, eu posso utilizar essa escala aqui, ó, que vai de 200 microampere até 200 miliampere. Então eu posso colocar a ponta de prova vermelha aqui nesse conector central. Se eu vou medir uma corrente maior, no caso eu vou ter que colocar a chave seletora na posição indicada como 10, porque é aqui, ó, 10 amperes nessa posição. Só que tem alguns detalhes interessantes e importantes para ser observado. Por exemplo, nessa posição aqui de miliampere, aqui está escrito que há uma proteção com fusível, ou seja, existe um fusível de proteção dentro do multímetro. Caso exceda esse valor, ele vai abrir protegendo o equipamento. Já na posição aqui para corrente de até 10 amperes, o valor máximo, não há proteção. Não há proteção de fusível. O que tem ali dentro é apenas uma resistência muito pequena. Bom, e essa resistência? Como por ela vai estar circulando uma corrente de maior intensidade, né, chegando até 10 amperes, ela vai esquentar. Por isso aqui, ó, que o fabricante mostra pra gente que fazer a medição em no máximo 10 segundos. Lógico, isso considerando que você está passando 10 amperes. Então, no máximo, realizar a medição por 10 segundos. E colocar um intervalo entre cada medida de 15 minutos, ou seja, é o tempo que vai demorar aí para o resistor interno voltar à temperatura inicial. Eu vou utilizar essa fonte novamente para aplicar a tensão nessa resistência de chuveiro. Vou aplicar lá em torno de 1,5 ampere novamente. Posso variar um pouquinho. Então eu vou utilizar a chave seletora na posição para até 10 amperes. Então eu vou colocar a ponta de prova no primeiro terminal aqui. A ponta de prova está aqui. Uma coisa que você não pode fazer de forma alguma é posicionar essa ponta de prova agora onde exista uma diferença de potencial. Por quê? Conforme eu falei agora há pouco, o elemento sensor desse tipo de multímetro é uma resistência de valor ôhmico muito baixo. Ou seja, se eu aplicar uma diferença de potencial nesse terminal, a corrente que vai circular pelo multímetro vai ser um valor muito grande. E não tem elemento de proteção, não tem elemento fusível aqui. Então provavelmente você vai estragar o equipamento de medição. Isso quer dizer que você não pode usar esse multímetro no modo amperímetro como se você estivesse medindo tensão, de forma alguma, né? Lá para medir tensão, nós colocamos o multímetro em paralelo com o elemento que a gente queira, com o elemento que a gente quer medir a tensão.
O multímetro na função amperímetro, ele deve obrigatoriamente estar ligado em série com o circuito. E como que nós fazemos isso? Conforme esse circuito que está aparecendo para você, né? A corrente vai sair da fonte, vai entrar aqui no multímetro, né? Por esse terminal. Essa corrente vai atravessar o elemento sensor lá dentro do equipamento, vai sair por aqui, ó, pelo terminal comum e vai passar pelo resistor, né? Saindo do resistor, a corrente volta para a fonte, fechando assim o circuito. Observe também que esse tipo de multímetro aqui, observe ainda que esse multímetro, o meu multímetro, ele só mede corrente contínua, ele não mede corrente alternada, né? Existem modelos desses com chave seletora, onde você tem que mudar manualmente a escala, que medem corrente alternada. Esse meu, especificamente, mede apenas corrente contínua. No caso da corrente alternada, o funcionamento é o mesmo. A única coisa que vai mudar é que vai ter uma escala própria para a corrente alternada e que não vai importar o sentido da corrente, né? Aqui nós vamos mostrar que o sentido da corrente importa, porque é contínuo, tem um sentido específico. Bom, então eu vou fazer a conexão do circuito, né? O que vai acontecer então? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a chave seletora para medição de corrente. Aqui em 10 amperes. Bom, o terminal positivo da fonte vai entrar aqui na entrada de até 10 amperes no multímetro. A saída, que é o comum, eu vou utilizar a ponta de prova do multímetro mesmo. Vou conectar aqui. Eu vou deixar ele encostando aqui nesse terminal da resistência. Tem um orifício ali que eu posso deixar conectado aqui a ponta de prova do amperímetro. E a saída aqui da resistência, então, vai ligada ao retorno da fonte para o polo negativo. Então, agora, ao estabelecer uma tensão no circuito, também surgirá uma corrente. Observe os valores aqui do amperímetro da fonte e lá do multímetro. Temos aqui 1,5 ampere indicado no amperímetro da fonte, e temos aqui 1,51 ampere indicado no multímetro. Nesse caso, ó, temos a corrente saindo aqui da fonte, entrando aqui no multímetro, saindo do multímetro, volta, entra aqui no terminal da resistência e no outro terminal da resistência faz o retorno através desse fio preto aqui até o terminal negativo, né? Ou seja, o multímetro está em série com essa resistência. Se eu fizer a inversão do sentido da corrente, o que eu espero ter aqui é um valor negativo. Então eu vou fazer isso. Eu vou zerar a tensão. Vou fazer a inversão aqui na fonte. Eu acho que vai ficar mais fácil para executar isso. Então observe que agora a polaridade está trocada. Agora o positivo da fonte está conectado nesse fio preto. A corrente vai entrar aqui por esse terminal da resistência, sairá pela ponta de prova do multímetro, virá aqui pelo terminal comum do multímetro, sairá pelo terminal vermelho e voltará para a fonte no terminal negativo. Então vamos lá estabelecer a tensão. E está lá. 1,5 ampere aqui na fonte, menos 1,5 ampere, 1,51 ampere no multímetro. Menos por quê? Porque o sentido da corrente está contrário. Ela está entrando pelo terminal de referência do multímetro, que é o comum, e saindo aqui pela ponta de prova vermelha, né?
Então essas cores aqui, elas são importantes, né, a padronização dessas cores, para o uso adequado do equipamento e ele indicar o valor que realmente a gente espera ter aqui com o seu sentido ou polaridade adequada. Em resumo, para medir corrente elétrica, nós precisamos primeiramente colocar a chave seletora do equipamento no tipo de corrente que nós desejamos medir, ou seja, corrente contínua ou corrente alternada, adequar a escala de medição e o mais importante que a conexão das pontas de prova com o circuito a ser mensurado deve ser uma conexão do tipo série, né? Pois a corrente tem que atravessar o equipamento, o multímetro ou o amperímetro. Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe um like se você gostou do vídeo e também verifique a sua inscrição, né, para continuar acompanhando os próximos vídeos, né, receber as notificações. E também deixe um comentário com sugestões ou dúvidas, caso tenha. Forte abraço e até logo.